Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser uma noite especial para todos nós, uma noite de aprendizado, uma noite de alinhamento, uma noite de poder, uma noite de glória, uma noite de apresentação poderosa da palavra do Senhor. E é isso que nós queremos. A todos os irmãos que vão chegando, vão convidando pessoas, vão chamando pessoas para essa live tão esperada, a live de unção. Vai ser liberado unção, vai ser liberado códigos proféticos, protocolos espirituais, coisas grandiosas. Shalom, shalom. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo, está chegando aí, está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí para mim se está me ouvindo. Dá um joinha aí para mim. Diz aí se está tudo certo, se estão me vendo bem, está tudo certinho aí. Daqui a pouco a pastora Cleide Santana vai aparecer aqui, a gente vai estar começando a uma conversa em nome de Jesus. Shalom, shalom, pastor Aparecido, Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Eu quero glorificar a Deus nesse momento, porque Deus tem nos dado força, vigor, disposição a todos os irmãos e irmãs da Escola Voz Apostólica. Deus tem abençoado. Todos os irmãos e irmãs estão no jejum pela nação, pelo fortalecimento. E é muito bom ter todos vocês aqui. Vão convidando as pessoas do grupo, da igreja, de vocês. Vão convidando aí o maior número de pessoas para nós estar conosco aqui. Vocês são especiais aqui para Deus. E com certeza Deus vai falar coisas profundas com vocês através da unção. Sabe, o que é unção, como nós devemos nos mover na unção, como Deus trabalha e nos ativa através da unção. Então é muito importante que a gente fique ligado para tudo que Deus vai falar. Pega caneta, pega caderno, faz aí o que você tem que fazer, porque Deus vai agir hoje, hein? Deus vai trabalhar profundamente e vai desatar experiências na sua vida espiritual e sobrenatural. Creio que a glória do Senhor vai se manifestar. Os irmãos dos Estados Unidos, irmãos do Brasil, vai dizendo de onde você é, querido, vai dizendo de onde você é, vai escrevendo aí. Sou de tal lugar. A pastora já chegou aqui, ó. Vou ganhar tempo, já vou chamar a pastora para estar comigo. Pastora Cleide Santiago, guerreira do avivamento. Deixa eu convidar ela aqui rapidinho. Vai dizendo de onde você é, vai falando de onde você é, qual local que você é, qual bairro que você é. Deixa eu te achar aqui, pastora. Aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E Ó. entramos. Amém, amém. Gostei da bandeira do Brasil lá atrás, ó. Forte. É minha bandeira, as minhas bandeiras que me acompanham, viu, apóstolo? Amém, amém, pastora. Pastora, vamos orar, porque a gente tem coisa para falar aqui através do Espírito Santo. Amém, eu creio. Hoje eu estou meio slow, mas eu sei que Deus vai ativar, né? Porque a gente está num propósito muito profundo aqui, então é forte o que Deus vai fazer. Eu tenho sentido isso na nação brasileira, mas vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos à sua disposição. Eu pego na mão da pastora Cleide Santiago, Deus, neste momento onde nós vamos falar da tua unção, vamos falar do teu poder, vamos falar da tua palavra. Não permita que nós falemos de nós mesmos, mas sim falemos daquele que morreu na cruz por todos nós. Em nome de Jesus, vamos contar experiências através do Espírito Santo. Vamos ensinar as pessoas a ativar a unção, Senhor, que elas já têm dentro delas, mas precisa aflorar, precisa sair. Assim como Lázaro, Pai, ressuscitou e ele teve que sair, ele teve que agir através da palavra de Jesus. E foi assim que aconteceu, Pai. Nós vamos ver, ó Deus, ministérios que estavam mortos, ó Pai, ressuscitando nessa noite. Eu creio que há uma blindagem específica do teu sangue sobre nós nesse momento. Brinda as nossas casas, brinda as paredes, teto, chão, janelas, portas, parte hidráulica, parte elétrica.
Coloca colunas de fogo em volta de nossas casas, aumenta essas colunas de fogo 7 vezes mais, de forma que se una acima de nós, coloca tapetes de fogo, anjo no norte, sul, leste e oeste, mas que seja falada a tua palavra e o teu poder se manifeste nesse lugar. Eu vou ver, Pai, até o final dessa live, pessoas dando testemunho que estão sendo tocadas pelo teu poder, tocadas pela tua unção, que vão estar sendo curadas. Pai, cura pessoas aqui. Cura pessoas nessa live, pessoas que estão aflitas, que estão com a alma presa, que estão em cárceres. Pai, eu creio que através da tua palavra e do teu mover, o teu Espírito vai, Senhor, fluir sobre todo o Brasil e sobre todas as nações que se manifestarem nesse lugar e as famílias que estiverem aqui representando as nações, os bairros, as cidades, os ministérios, vão levar para os seus ministérios, para as suas casas, para as suas nações, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, toma a pastora Cleide Santiago nas suas mãos, que ela fale, Deus, do teu poder com ousadia, com intrepidez, e que nós possamos, nesse momento, adentrar as coisas celestiais para falar aquilo que o Espírito Santo quer, através da unção dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vão comentando aí de aonde você é, onde você mora, onde você está. Fala aí com a pastora. Amém? Vai seguindo a pastora também nas redes sociais dela. Amém? Com certeza eu creio que vai ter um mover profético extraordinário nesse tempo e nesse momento. Pastora, você é minha convidada. Grato por você estar aqui. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter um Google Meet, vamos ter uma dobradinha também. Mas glória a Deus por você estar aqui. E a sua família espiritual também está aqui. Você convidou e convocou todos os guerreiros para estarem aqui também. Eu creio que vão receber e absorver. Me fala um pouco sobre ti, sobre você, onde você mora, qual é o teu ministério, como você flui, o que você gosta de falar do espiritual, do sobrenatural. Eu sou a Cleide, né? A missionária, a pastora, Cleide Santiago. Para quem não conhece a minha história, eu fui resgatada no fundo do poço. Eu falo que um anjo me pegou na ponta de uma espada e me trouxe para cima, viu, apóstolo? Eu creio. Eu precisei, foi desse jeito mesmo, porque eu fui resgatada no amor, né? Eu vivi 33 anos no satanismo, né? E Jesus, ele veio e me abraçou de um jeito que só um irmão mais velho, muito lindo, faz, né? E eu me apaixonei de uma forma que eu não consigo explicar e eu nem preciso mesmo explicar, né? E eu moro aqui em São Paulo, sou de São Paulo. De vez em quando eu dou uns pulinhos no Rio de Janeiro. Aqui, o pessoal tá aqui, ó. Uau, 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 diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. É isso aí. Ó, já tem gente. Ó, o Áquila tá aqui do nosso grupo, Amor, Fogo, Amor, Palavra, né? E tem bastante gente aqui, viu? Do nosso grupo lá. Glória a Deus. São os meus amores mesmo, os que me ajudam, os que estão comigo. Então, eu sou de São Paulo. Eu tenho 49 anos, não tenho nem vergonha da minha idade, tenho 2 filhas lindas, 3 netos. Em casa é recheado, viu? É recheado. Eu tenho um esposo maravilhoso que caminha comigo, que se movimenta também comigo no profético. Não sei aqui em casa quem é mais doido. A gente ainda está tentando medir. Mas deixa. Deixa assim. Amém. Somos malucos por Cristo. E é essa nossa inclinação, né? À medida que eu fui andando, apóstolo, na veia, né, profética, foi muito lindo o que aconteceu comigo. Porque a gente começa a caminhar tocando fralda, e aí você começa a ver as coisas, e eu comecei, de repente, a ver demônio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu via demônio nas pessoas e eu falava, gente, e agora? Como que eu vou falar para minha pastora que eu vi um bicho feio? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar, né, isso? Né? E eu me converti numa igreja que me deu uma força enorme, 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 me deu um suporte enorme. Mas quando eu conheço a libertação, que é o ministério que eu estou hoje,
Eu conheço esse ministério, faço um seminário, né, que se chama Silk, e esse seminário ele termina de me resgatar. No dia do meu batismo, lá, um urubu assistiu meu batismo, o apóstolo. Entendo, Eu era. entendi o que você falou, entendi purinho. É, então, uma irmã, quando eu saio da piscina, a irmã fala assim: meu Deus, você entende o que aconteceu? Eu fiquei olhando para ela sem reação, falei assim: ela me abraçou. Quando ela me abraça, ela falou assim: meu Deus, o inferno foi saqueado hoje. Hoje o inferno foi Uau! saqueado. E eu não entendia muito bem. A pastora Tânia me chamou, que hoje já é apóstola. A Laís aí, ó. A Laís é uma ajudadora nossa. Tá dando Fala glória a Deus aí, aí, ó. Shalom, Laís. Shalom, É, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus aí, glória a Laís. Deus. E aí a pastora Tânia me chama, ela fala assim, querida, você entendeu o que aconteceu aqui hoje? Aquela moça falou contigo? Eu falei, sim, falou. E ela disse assim, então tá. O inferno foi saqueado. Você entende isso? E eu fiquei olhando para a cara dela. E ela falou assim: Você entende? Eu falei: A senhora está querendo dizer que eu posso chutar a cara do cão? Eu não entendia nada, né, apóstolo? Ela falou assim: Sim. E aí eu saí cantando: Dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão. Pastor Otto ficou olhando assim, meio perplexo, falando: Meu Deus. Aí ela olhou para mim, sorriu e falou: Um dia você estará conosco nesse ministério. E Aleluia. aquela palavra, eu falo, gente, palavra verbalizada. A gente não precisa nem escrever, apóstolo. Palavra verbalizada é ligada na terra imediatamente, porque o Senhor já liga no céu. E eu falei, eu tomo posse, né? E ela falou, então tá. Mas acho que não deu uns 2 meses. Eu comecei a servir o ministério e hoje eu sou uma conselheira, eu faço parte da elite da tropa da pastora Tânia com muito orgulho, né? Eu atendo pessoas, né? Em libertação e cura. É, é um movimento que é apaixonante, né? Ao mesmo tempo que chegam pessoas desesperadas para conhecer Jesus, às vezes não entendem, né, que existe uma herança de iniquidade sobre a vida delas, né? E essa herança de iniquidade, ela passa a se repetir na vida da pessoa. E quando se repete aí, sim, vem o desespero. É igual Davi no Salmo 51, né? Senhor, eu não sei porque eu peco. Eu sei que o Senhor é bom, misericordioso, mas eu não sei porque eu peco, Senhor. Olha, sempre que eu tento não pecar, o pecado está sempre adiante de mim. O que que eu faço? E aí eu falo que ali, Davi, ele foi muito agraciado nessa oração que ele fez, porque ali ele conta tudo, né? Que o Senhor levou ele até o oculto e o profundo ali da vida dele, para ele entender que a mãe tinha gerado ele na iniquidade e concebido ele no pecado, né? Então, muitos de nós nos movimentamos assim, né? Eu me movimentei muito tempo, é, uma hereditariedade de repetição na minha vida, até entender que a libertação ela existe, e ela é para o crente. O crente precisa entender ela, não tem jeito, precisa. Você falou uma frase que é muito importante, que nós falamos muito aqui. A libertação é para o crente, é Sim, para o povo de Deus. Quando a pessoa aceita o Senhor como seu Salvador, ela aceita. E quanto mais ela se aproxima dele, mais limpa ela vai ficar. exatamente. Não tem outro negócio. A unção, ela quebra jugo. A unção, ela quebra principado. A unção, princípios quebram principados, né? Quando nós temos princípios e caminhamos, eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo a presença aqui, porque eu já estou todo arrepiado. Eu acho que tipo assim, a expectativa de fazer uma live, de trazer algo para as pessoas. Eu abri aqui a Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui. Quando eu estava me preparando aqui, Deus já me deu uma revelação aqui que vai ser forte. Eu creio que as pessoas vão entender muito o que Jesus fala e receber dessa unção. Eu acho que quando eu conheci a pastora, eu fui num podcast, o Podercast do apóstolo Alisson, e a pastora fez um comentário.
e eu vi o teu podcast. Eu não cheguei a ver todo, mas eu vi. Eu falei, pô, é do Alisson, é bom. Eu conheço o Alisson já há Maravilha. desde 2018. Eu falei, e a gente conversou um pouco, né, pelo Instagram ali, eu falei algo para você e tal, você gostou, mas eu sinto muito quebrantamento em você. Eu guardei essa chave aqui, eu não falei antes com você, mas eu sinto muito quebrantamento em você. Eu sinto você uma menina dos olhos do Senhor mesmo, sabe? Aquela pessoa que está com vontade de ajudar pessoas, de tocar pessoas, mas ao mesmo tempo está com aquela vontade profunda de receber de Deus na profundidade, de mergulhar e ficar lá no colo dele, e ficar conversando com ele, fazendo carinho no cabelo dele, aquela coisa de choro, sabe? Da gente chorar. É isso que eu sinto da tua parte. Obrigada. Então, acho que houve uma conexão. Além de você também ter uma unção que eu me espelho muito, que eu tenho desde o começo, que é a unção. Você é uma leoa, você é uma mulher que foi chamada para rugir. Escreve aí você, eu fui chamado para rugir. Sabe, você não foi chamado para miar. É por isso que Deus te coloca num patamar de libertadora. Por isso que Deus agiu rápido com você. Porque você viu o outro lado. Então, se você vê o outro lado, você compreende o outro lado, agora você está no lado da luz. Não tem coisas fáceis. Não existe coisas fáceis. Do outro lado não é fácil e desse lado também não é fácil. Mas só que desse lado, nós não temos alguém dando chicotada na gente, manipulando a gente. Nós temos alguém que nos dá liberdade e que nos leva ao destino que nós temos. É verdade. E eles são tão maravilhosos, é tão extraordinário, que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles nos conduzem como um, de uma forma tão especial. Tão especial. E eu vejo isso em você, vejo isso nos irmãos que já começaram a chegar aqui, que eu sei que tem pessoas que já estão sendo visitadas por anjos aqui, já estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, mas eu quero aqui, pastora, olha que forte o que Deus trouxe aqui para mim. E para nós, eu vou compartilhar, e nós vamos percorrer aqui a Bíblia, vamos falar de unção, vamos falar de experiências nossas com a unção. Eu creio que vai ser algo tremendo. Em Isaías 61, é um texto muito falado, porque Jesus ele pega na sinagoga, abre o livro e ele fala, né, que hoje se cumpriu essa palavra sobre ele, que é assim, ó. O Espírito do Senhor, versículo 1, Isaías 61, versículo 1. 61, versículo 1, diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Caramba! Você observa esse texto, aí você fala assim, pô, Jesus chega na sinagoga e Jesus ele declara isso, ele fala isso e diz, hoje se cumpriu. Aí você observa que o que estava se cumprindo sobre Jesus era, naquele momento, a palavra ativando a unção dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. O mesmo Isaías, lá em Isaías 2, alguém está pegando aí, diga que está pegando. Eu estou entendendo. O que Jesus faz ali? Jesus pega a palavra do profeta Isaías e fala, o ano aceitável do Senhor, hoje se cumpre a palavra, e fecha o livro. Isaías 11, versículo 2, Isaías fala, no versículo 1, diz assim, ó, porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das raízes de um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito. Isaías 63 fala
o Espírito do Senhor, Deus. E em Isaías 11, Jesus está se referindo àquilo. Jesus está se referindo ao que vai descer sobre ele, porque ele é anunciado por Isaías. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Começou a fluir aqui algo forte. Ele é anunciado por Isaías, ele estava mostrando aqueles homens, fariseus, doutores de lei, que aquilo que estava falando, o rebento era ele. Ele era aquele que desceu da raiz de Jessé. Ele era aquele que chegou para governar como leão. Ele ia se entregar por um povo que não ia querer ele, que não ia aceitar ele, que ia rejeitar ele. Mas olha o que ele diz aqui, porque ele era conhecedor da palavra. E quando ele afirma que aquele tempo chegou sobre ele, ele está dizendo isso aqui, irmãos. Em Isaías 11, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aleluia. E quando ele fala que o Espírito de Deus o ungiu, e ele está dizendo naquele momento que o Espírito está vindo repousar sobre ele, mas repousar com força, com fogo, com unção. E continua dizendo aqui, ó, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Jesus era sábio? Jesus era sábio? Jesus, oh, aleluia! Jesus era sábio? Então, a sabedoria estava sobre ele. E de entendimento, ele tinha entendimento. Ele tinha entendimento. Entendia todas as coisas ocultas e escondidas, as amarradas, as traves, as doenças, o poder dos céus, o fogo. Ele tinha entendimento, tinha. O espírito de conselho, ele era conselheiro dos seus discípulos, ele ensinava, ele amava aquelas pessoas. Olha, vai, a sua fé te curou, vai e não peque mais, vai e não fale que eu te curei, porque ele sabia que a pessoa ia falar, meu Deus do céu. E aí o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, de poder, de power. O espírito de poder estava sobre ele, as porções do Espírito Santo estavam sobre ele. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você nunca viu Jesus falar na Bíblia, irmão. Olha, cadê os imitadores do Senhor Jesus? Você não vê Jesus dizer na Bíblia que ele é maior do que o Pai. Porque ele tinha temor pelo Pai. Ele disse, eu vim para fazer o que eu vejo o Pai fazer. Ele caminhava com o Pai, ele entendia com o Pai. Jesus curava, fazia milagre, a unção dele transbordava, ele tocava um, tocava outro, mulher de fluxo de sangue, a mulher corcunda, o mirrado das mãos, o endemoniado. Mas à noite ele ia encher a bateria dele, ele ia recarregar as baterias dele. Aonde que nós recarregamos as nossas baterias? De joelho no chão, orando e clamando e dizendo, Senhor, eu diminuo para que o Senhor cresça, eu diminuo para que o Senhor cresça. Jesus, eu posso ver na veia espiritual que Jesus subia e quando ele orava, ele falava, Pai, que eu diminua para que aquilo que o Senhor quer aconteça. Aleluia. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala em 61, em Isaías 61, e lá no Novo Testamento fala do que ele fez, ele está se referindo ao descer do Espírito Santo sobre ele. E ele fala, se cumpriu a palavra do profeta, hoje o Senhor trará o poder sobre a terra. E no final ele diz assim, apregoar e ordenar. Hoje se cumpriu a palavra do Pai. Hoje se cumpriu a palavra de Deus. Hoje se cumpriu. A unção desceu sobre mim. Amém. Aí você pode dizer aí, mas Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Já tinha sido aprovado no deserto. Sim. Mas era necessário ele abrir o livro, declarar a palavra para se manifestar. A unção, eu peguei esse gancho e agora eu vou trazer para a pastora. A pastora começou a dizer o quê? A palavra. Uma palavra declarada, ela vale mais do que muitas coisas. Então, ele sabia do que tinha acontecido no deserto. Mas era ele o Espírito Santo. Ele venceu. Depois ele contou para os seus discípulos. Mas diante do público, diante da eclésia, diante da igreja, ele precisava liberar, ativar aquilo sobre ele. Vamos lá, pastora. E as suas experiências, se quiser comentar sobre isso também. Eu preciso, mas só para testificar a tua palavra, de Isaías 61, eu separei uma de Lucas, eu tinha separado uma de Lucas 4,18,
Abram aí, Sim. gente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. E conversa, a palavra não conversa, apóstolo. Conversa, conversa. A palavra conversa, a palavra é poderosa. A unção é um A selo. palavra carrega discernimento. A unção, quando a gente carrega a unção, é um selo. E como que a gente recebe esse selo? Nos coloca à disposição mesmo. Se a gente não se colocar à disposição em quebrantamento, a unção não vem. A unção não vem. Eu quero contar aqui, a partir disso que o apóstolo está falando, eu quero contar o que aconteceu comigo. Eu fui convidada para ir para uma conferência lá em Cuiabá. Cheguei em Cuiabá, uma conferência maravilhosa, apóstolo. Eu levei 5. Gente, você que caminha no profético aí, não leva a colinha, não. Não adianta você levar. O Espírito Santo vai fazer você rasgar aquilo e você vai ter que se movimentar do jeito que ele quer, não é do jeito que você quer. Nunca é. E eu levei 5 esboços. Eu falei assim: eu não sei o que vai acontecer, vou levar 5 esboços para eu poder, de repente, não sei, o Espírito Santo vai falar comigo, de repente é um desses daqui, né? E aí, tudo bem. Cheguei na conferência, sentei, e aí veio o primeiro pregador, apóstolo. Tome um esboço meu. Mas a pregação era todinha minha. Falei, rapaz, eu acho que esse moço, ele estava comigo na hora que eu escrevi. Ele estava comigo, eu acho que ele estava. E chegou o segundo, outro esboço, mas a pregação era escritinha, não tinha o que tirar. Terceiro, quarto, quinto. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? Meus esboços já se foram. Mas me sobra um louvor ainda. Ainda tem um louvor. Eu vou pregar. Ui, desculpa. Eu vou pregar em cima desse louvor. Tá tudo certo para mim. Vai dar super bom. Sempre dá? Pois é. Aí entra a penúltima pregadora. O que ela fez? Cantou o louvor todinho. Cantou, foi, voltou. Eu falei, e agora? Agora não sobra nada. Aí falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí falei para uma amiga minha, o que eu vou fazer agora? Não tem mais nada. Tinha o louvor, não tem mais, tinha esboço, não tem mais, e agora? Aí ela falou assim, ué, mas tô estranhando você. Você sempre fala por aí que tá na dispensação de Deus. Você vem me falar um negócio desse? Não entendi. Aí eu sentei, a paz já caiu aqui, ó. A paz. Aí o Espírito Santo me incomoda para eu entregar 2 louvores lá para o menino da mídia. Entreguei esses 2 louvores. E eu falei, olha, guarda esses louvores aí com você, porque eu não sei se eu vou usar. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas você guarda. Se eu fizer assim, ó, para você, você já sabe o que tem que pôr. E aí ele falou, tá bom, tudo bem. E aí chegou a hora, o pastor me chama, orou comigo. Eu olhei para aquele povo todo, falei, agora vai ser bom, né? E agora? Aí comecei a falar um pouquinho, fiz uma oração. Daqui a pouco esse louvor começa a cantar nos meus ouvidos. Uau. Ouço o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Eu vejo o fogo das tochas marchando para a guerra. E Esse tem uma. aí, ó, você vê muito vídeo meu quando eu pego os bateristas do Ministério de Louvor, que a unção do Leão desce. Quando lançou esse louvor, minha amada, meu Deus, quando lançou esse louvor, eu estava fazendo uma imersão em Curitiba com a Neuza Tioca, com a doutora Neuza Tioca. Nossa, minha cabeça está até arrepiada. Tá. Quando eu ouvi a primeira vez esse louvor, eu estava 5 dias com a equipe da doutora lá, participando Meu lá em Deus. Curitiba.
Hoje eu vou em Curitiba 3, 4 vezes por ano. Mas eu estava lá e eu vi esse louvor e mostra uma força no louvor. Tipo assim, aquele descer forte do Espírito Não tem Santo. como, não tem Não como, tem não como tem você como. não fluir. Não tem como da pessoa que tem a unção, que carrega a unção, que se move na unção, ela vai fluir, porque é um tangedor. Eu É, gosto muito de ministrar com sim. tangedores que estão conectados a mim. Eu tenho aqui meu tangedor que está aqui, pastor Daniel, que é meu filho da orelha furada, está aqui comigo. Ele vai com o violão e às vezes eu vou e pego e falo, sobe, 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 porque quando eu vou lá para o alto eu não gosto de descer. Eu estou aqui e vou levar todo mundo, entendeu? E às vezes eu fico, vai, 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 vai. O pessoal está perguntando aqui qual é o nome do louvor. É O Som que Desperta, O do som que Jason desperta. Lee Jones. Isso É O aí. Som que Desperta. E aquele louvor, ele começa a gritar, apóstolo, nos meus ouvidos, assim. Aí eu olho para o menino da mídia, eu não faço nada, eu só olhei para ele. Aí ele que piscou para mim, louvor já. Aí esse louvor começa a tocar. No que ele começa a tocar, o Espírito Santo ele vem e fala aos meus ouvidos: olha para cima. Eu olho para cima, aquele teto tá congelado, congelado, com um monte de estalactite, assim, ó, os gelinhos tudo pendurado. Falei, o que eu vou fazer com isso? E aquele louvor, o louvor começou a fluir. No que o louvor começou a fluir, que eu fechei o meu olho, eu ouço um estampido, faz assim, ó, pá! Na hora que faz esse estampido, eu falei, meu Deus, a porta da igreja quebrou. Eu de olho fechado falei, meu Deus, a porta da igreja fechou, misericórdia, quebrou. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Meu Deus, a hora que eu abro o olho, apóstolo, meu Deus do céu, tem um leão do tamanho do teto. Eu não aguento lembrar, porque eu já quero abraçar esse leão de novo. Do tamanho do teto, mas gigante o leão. Ele olha para mim com toda a majestade e ele balança a juba de um lado e a Meu juba Deus, do outro. E meu vai Deus. fogo para um lado, fogo para o outro. Ó, tô toda arrepiada, ó, toda É arrepiada. maravilhoso. E aí eu olhei aquilo ali, eu falei assim, Cristo. E aí ele começa a andar na igreja. Ele dava uma passada, outra passada, ele parava e balançava a juba. E aquele fogo, pastor, ele ia para um lado da igreja e o fogo ia para o outro lado da igreja. A igreja incendiou de uma forma que eu não sei explicar para o senhor até hoje o que aconteceu. Eu não abri minha boca, não abri minha boca. Foi só o leão que passou, só isso. E Pastora, esse. Oi? eu vou falar para os irmãos, vou colaborar contigo nessa. Às vezes a pessoa ela fica preocupada, ela é convidada. Olha, eu vou falar para todos os irmãos aqui, entendam isso, Sim, irmãos, entendam isso. Vocês que caminham na veia profética, que vocês querem entender, a Bíblia primeiro que ela tem que estar em nós. Ela tem que estar sim, em nós. Nós temos que ter o nosso devocional, a nossa busca semanal. Não é só no culto, não. A pessoa só abre a Bíblia no culto. E no culto não dá para você aprender nada. Porque nada. no Não culto é dá uma tempo. palavra que você vai receber, vai ser uma rema, vai te empolgar, vai te levar. Amém. Mas o culto é para você viver o sobrenatural. Então, Exatamente. se a pessoa não lê, não vive nada a semana toda, não tem aquele acender a chama, aí chega no culto aguardando alguma coisa. Deus, pela sua misericórdia, vai fazer. Eu fui a primeira vez ministrar, a primeira vez que eu viajei para fora para ministrar como apóstolo. Eu fui reconhecido junto à minha esposa apóstolo em 2014. E a primeira vez que eu viajei, eu fui para uma Rota do Fogo. O nome do evento era Rota do Fogo. Aonde? Essa glória. Na Baixada Santista, em Santos, lá em Santos. Foi o primeiro lugar que eu fui viajar. Eu falei, uau, todo feliz, vou ministrar a palavra, Deus vai me levar para longe. Eu tocava chofar, ministrava aqui, sempre ministrei unção. Irmãos, eu cheguei lá em Santos. Quando eu cheguei em Santos, fui recebido pelo pastor na rodoviária. O pastor me levou, pastor.
apóstolo, 4 horas da manhã, apóstolo, está todo mundo do monte esperando a gente. O senhor pode ir para o monte comigo? Eu falei, tá lá. Vamos para o monte. Já estava ali na madrugada mesmo, não dormi, estava com a Bora! vontade. Você vai fazer algo que Deus quer que você faça, que Ele te envia, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te enche. Amém? A pastora falou que a tua idade. Eu estou com 54 anos, meu irmão. 54 anos, eu pareço que eu tenho 20, porque eu, dentro da igreja, quando a presença vem, eu pulo em cima de todo mundo. Aquele que não cai, eu derrubo. Aquele que não cai, porque a presença nos dá liberdade. E aí, o que aconteceu? Eu fui para o monte. E para o monte, aí nós passamos do monte, o pessoal dele estava nos aguardando, todo mundo ali. E eu fui. Deus não tinha me dado uma palavra, não tinha dado palavra para mim. Não tinha dado aquela palavra como eu abri aqui, aí Deus me deu uma revelação que Jesus estava ministrando Isaías 11, mas estava consolidando Isaías 61. Amém. Beleza. Chegou lá, quando eu vou subindo, era uma trilha e uma pedra alta assim. Quando eu vou andando, eu estava assim, mais ou menos no meio do pessoal, eu olho para o alto, eu vejo um anjo assim, ó, lá no topo. Eu falei, rapaz, vai ser forte o negócio no monte. Porque o anjo já estava lá no topo. Aí eu falei, pastor, aonde que é o monte? É naquele lugar lá? E o pastor, é lá mesmo, apóstolo. Tem um grandão lá. Eu falei, pastor, tem um anjo lá. Quando eu falei, tem um anjo lá, todo mundo começou a cair na trilha. O pessoal começou a cair na trilha. Aí eu falei, uau! Meu Deus, que maravilha! Subi. Teve libertação, teve cura, teve poder. Foi assim, manifestação demoníaca, foi repreendido. Assim, foi forte. Foi uma das primeiras vezes que eu vi uma manifestação demoníaca. O demônio segurou, só pegou na mão da mulher. Ele não manifestou no corpo, só a mão. Só a mão. Ela não conseguia abrir, ele ia entortando a mão. E ela, tá doendo a mão dela. E aí nós colocamos, repreendemos, tiramos ali, mas só na mão. Foi a primeira vez que eu tive experiência no momento de libertação que o demônio não manifestou, não tomou o raciocínio da mulher, mas tomou uma parte do corpo dela. Foi assim, extraordinário. No outro dia, dormi na casa do pastor, fiquei lá hospedado, amém. E aí fomos para o culto. Aí o culto, ele tinha espalhado, irmãos, presta atenção, o que é você carregar a unção? O Espírito Santo, ele permite que você passe coisas, como a pastora passou, olhou para o céu, olhou para o teto, estava gelo. Mas daqui a pouco olhou para frente, o leão. Daqui a pouco viu todo mundo incendiando. E a pastora, aquelas palavras que eram, não eram. Aquilo que ela precisava fazer, ela tinha feito. Ela viu quem estava fazendo. Ainda tem mais essa história aí, ainda tem mais, apóstolo, porque quando o leão começou a andar e as pessoas começaram a incendiar, eu não fiz absolutamente nada. E o leão, ele começou a chegar no altar. Quando o leão chega no altar, eu postei esse vídeo aí. Eu vou até repostar esse vídeo. Quando ele chega no altar, eu olho, eu toco o chofar e ele olha para mim, ele balança de um lado, balança do outro, ele ruge e ele some. Na minha frente, assim, ó. Eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, ainda não acabou. Olha para cima. Eu olhei para o teto, tava pegando fogo, apóstolo. É muito fogo. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a falar em língua, aí eu já começo a correr, porque o pastor Ariston fala que eu tenho, o apóstolo, né? Ele fala que eu tenho umas rodinhas no pé. Eu tenho mesmo umas rodinhas no pé, viu? E aí eu começo para lá e para cá, para lá e para cá. E aí o Espírito Santo fala, ainda não acabou, olha para baixo. Aquela água estava embaixo. E aí ele falou assim para mim, esse é o meu encontro. Uau! Aleluia! Sou eu quem faço o encontro das águas com o fogo. Águas porque são a minha verdade e o fogo é a minha revelação. Meu Deus do céu! É forte demais. Meu Deus, não sei como eu fiquei em pé, apóstolo. Não sei como eu fiquei em pé. Tinha que pregar, né? Pastora, eu só sei que é o seguinte, eu estou sentindo algo muito forte aqui. Pessoas estão dizendo aqui, apóstolo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ser batizada hoje. Amém. Irmã, se você crê aí na tua casa, você que escreveu, você vai ser batizada hoje.
sabe, há um Vai falar em poder língua. forte quando nós carregamos uma unção. E a Bíblia mostra que as pessoas vinham até os apóstolos, eles impunham as mãos e elas eram batizadas com fogo e com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, você quer compreender o mover do Espírito Santo, leia Atos dos Apóstolos. Eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos 29 está sendo escrito hoje em dia, por mim, pela pastora, por Verdade. todos os irmãos e irmãs que se movimentam no profético e no poder. É Cura, verdade. milagre, maravilha. E aí, pastora, depois no outro dia eu fui para o culto. Cadê a palavra? Eu não tinha palavra. Não tinha palavra. Aí eu subo e o pastor, e o melhor é que o pastor espalhou pelo bairro todo de Santos que ia vir o apóstolo do avivamento, do fogo, da unção. Ele botou um monte de cartazinho daquele, e liberou para tudo quanto é lugar. E quando eu cheguei, estava assim, ó. E eu cheguei sem algo escrito, sem assim, nem aquele sucesso. Sabe aquele sucesso? Nem uma direção, nada. Eu falei, meu Deus, e começou o louvor, e o pastor lá, todo mundo feliz, o pessoal veio me abraçar, o pessoal estava na expectativa, eu abraço todo mundo, tiro foto com todo mundo. Aonde eu vou, glória a Deus, as crianças, eu ministro criança. Mas ali, Maravilhoso. você imagina que eu estava, já era pastor, já caminhava, amém. Mas ali era algo que era o expoente, era Deus me levando para um outro estado, saindo da minha zona de conforto, do meu estado, e indo para outro lugar. Amém. Mas Deus, ele sempre, quando ele te libera uma unção, ele faz sempre algo surpreendente. Ninguém, meu irmão, ninguém, pastor, eu creio que se movimenta assim. Não é da gente, não é da gente. Não é. Não é da gente, não depende da gente. A única coisa que depende da gente é a gente se colocar disponível. Sabe o que eu costumo dizer, apóstolo? Quantos de nós estamos dispostos a morrer todos os dias para viver o Senhor, sabe? Então, todos os dias, quando eu acordo já, antes de abrir o olho, eu já falo, bom dia, Espírito Santo. Falo, Deus, o Senhor vai mapear, pode mapear. Se existir algo podre em mim ainda, pode me deixar nessa cama, nem faz eu levantar, pode me matar agora. Se tiver alguém, se tiver alguma coisa daquela mulher que viveu, que era ruim, mesmo no mundo ela era ruim, pode me deixar aqui agora, não precisa nem deixar eu levantar. Ah, Cleide, mas a oração é arriscada? É, mas eu falei para o meu Deus que eu ia morrer para o mundo para ele viver em mim. Então por que eu quero tentar viver todo dia? Você faz a coisa mais certa, porque quando nós nos entregamos ao Senhor, que nós viemos do mundo, nós viemos das situações do mundo, né? Quando nós nos entregamos ao Senhor, é tudo ou tudo. Não tem mais volta. Quando você conhece o Santíssimo, quando você conhece o Santíssimo lugar, que Deus te leva na sala de fogo, e Ele te mapeia todo, e você experimenta a essência do Espírito Santo, a fragrância do Espírito Santo. Não tem como você querer viver em outro lugar, não tem como se desviar, não tem esse papo de se desviar. Quem se desvia é porque nunca sentiu a presença. Quem se desvia é porque estava na emoção. Não, era algo que foi convencido, convencido, não convertido. E aí, pastora, quando eu cheguei, o pastor me chamou, eu subi. Fui no altar, eu subi, me chamou. Peguei o microfone, botei a Bíblia assim, nada. Aí eu falei, caramba, o que vai acontecer aqui? Aí o pastor fez aquela apresentação, sabe? Meu Deus do céu, e agora? E a igreja, os meus irmãos da Breia, todo ornado, todo preparado, e eu, puxa vida, quando eu cheguei, que eu botei a Bíblia no púlpito, eu subi ao altar, eu botei a Bíblia no púlpito, eu abri a Bíblia, o Espírito Santo falou assim para mim, eu perguntei, o que eu vou falar? Assim, ele falou, fala de ontem no monte, assim. Não, perdão, se apresenta. Aí eu falei assim, Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Como é que vocês estão? Aí todo mundo, o pessoal já foi agitando. É uma máxima minha, que eu chego e já ativo, e cadê as 40 mil pessoas no lugar? Tem 40 mil, amém? Então eu movimento o espírito.
Aí ele vai e fala assim para mim, pergunta quem estava no monte ontem. Aí eu perguntei. Quando eu perguntei quem estava no monte ontem, a unção do monte espalhou assim na igreja, pessoal. Porque todo mundo levantou. Meu irmão, foi poder, foi. Aí todo mundo já começou a testificar ali. Aí ele falou assim para mim, olha lá para a porta. Quando eu virei, eu estava assim, quando eu olhei para a porta, tinha um anjo lá. A asa tocava uma ponta da parede, a outra asa tocava a ponta da outra parede. Ele estava voando lá. Aí ele, diz o que você vê, meu filho. Aí eu falei, tem um anjo lá na porta, com as asas abertas, tocando uma ponta a outra da igreja. Aí ele ficou dizendo, daqui a pouco começou a entrar anjo. Mas anjo, parecia ser humano, sabe? Entrava por debaixo das asas daquele guardião, daquele ancião ali, que estava daquele... Começou a entrar anjo e espalhar, e os anjos espalhavam e paravam perto das pessoas, pastor. Eles paravam perto das pessoas. E eu comecei a dizer a visão. Quando eu comecei a dizer a visão, o poder desceu, mas desceu tão forte, que pessoas que estavam em depressão há 10 anos, estavam sem rir, sem sorrir, chorando. A irmã começou a entrar na unção do riso, que ela gargalhava. Meninas de 11 anos, 12 anos, começaram a dançar profeticamente com os anjos, e os anjos vinham, dançavam com a menina batizava no Espírito Santo. Teve um menino, aí todo mundo, eu desci, a igreja explodiu. Quando eu desci, eu ministrei um rapaz, o rapaz caiu. Quando ele levantou falando em línguas, me abraçou e começou a profetizar para mim. Glória a Deus. Minha irmã, assim, sabe aquela profecia pura? Aquela profecia nova, aquela profecia de alguém que acabou de receber o fogo. Então, eu quero dar uma base bíblica para aquilo que nós estamos falando, irmãos. E preste atenção. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Veja bem, se você quer o sobrenatural, você tem que primeiro acreditar no sobrenatural. Acreditar que nós somos seres naturais, seres espirituais vivendo uma experiência natural. Não somos seres naturais vivendo uma experiência sobrenatural. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus poderoso. Fomos criados para não se sujar na vala, na droga, na bebida, na prostituição. Nós fomos chamados para andar e os movimentos espirituais, nós alcançarmos as dimensões. Nós fomos criados para comandar, governar, não para ser governado. Nós fomos criados para governar sobre a criação, através dele, da autoridade que ele deu. Se você buscar para Gênesis, Deus cria Adão, cria a humanidade, depois cria Adão, e Deus fala assim, governe sobre todas as coisas. Por causa do pecado, o homem deixou de governar e deixou de vivenciar, ou seja, acreditar que deve e pode viver o sobrenatural. Vou repetir. Deve e pode viver o sobrenatural. É esse eu ainda quero aqui, apóstolo, ainda estender um pouco mais esse capítulo aqui, que o senhor estava discorrendo. Aqui está dizendo assim, ó, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meu Deus! Uau! Uau! Diga aleluia, diga glória a Deus. Vai escrevendo aí, irmãos. Vai escrevendo onde você é, vai escrevendo o que você quer do Espírito Santo. O que você precisa do Espírito Santo hoje, talvez uma cura, a restauração do teu casamento, da tua vida. Talvez você é uma flor que ainda não brotou e você precisa brotar e só vai brotar através do Espírito. Aleluia. Aleluia. É muito lindo, porque a palavra de Deus, ela é uma base tão linda para a vida da gente. Ela é uma base que nos carrega no colo, né? O apóstolo estava falando do colinho, né, de Deus. Eu me coloco todo dia nesse colinho mesmo, porque eu preciso disso, né?
Quando a gente recebe uma unção, apóstolo, é, a gente se sente um pouco perdido, porque as pessoas elas vão te julgar por aquilo que você está carregando, né? E na verdade nem você sabe lidar com aquilo, né? A primeira unção que eu recebi foi a unção do riso. Eu recebi do apóstolo Luiz Hermínio essa unção, né? Ele me pegou um dia e ele também, nossa, aquele dia ele ministrou, a história é maravilhosa, né? Eu quero contar aqui, vou tentar resumir o mais rápido possível. É, o pastor, na verdade já era apóstolo, Luiz Hermínio, ele faz todo ano as primícias do início do ano. E eu peguei naquele ano ali as primícias, no meio das primícias, o Espírito Santo começou a falar comigo, você vai ter que ver ele falar. Você vai ter que ver ele falar. E aí eu cheguei pro meu esposo e falei assim, amor, eu acho que a gente vai ter que ir até em Itajaí para ir ver o Luiz Hermínio pregar, porque o Espírito Santo tá falando comigo aqui. Meu marido falou, bom, se for final de semana, bora. É doido também, é maluco. Tá bom. E aí teve o aniversário da pastora Tânia, o Luiz Hermínio foi. E aí na quinta-feira o Luiz Hermínio foi almoçar com a gente ali, né? E falaram assim, olha, o Luiz Hermínio vem hoje aqui. Eu falei, nossa, o Luiz Hermínio vem hoje aqui. Eu falei, sabe quando você fala, Deus, o que o senhor está fazendo? O senhor está aprontando alguma. Né? Eu falei assim, Espírito Santo, começa a me mostrar. Espírito Santo, ó, não falou nada. Falei, bom, se for para ver esse homem pregar, igual o Espírito Santo falou para mim, então eu vou lá para a sala de palestra, ele vai pregar, porque ele já está aqui, é muito fato que ele vai pregar. Apóstolo, o senhor pregou? Nem ele que estava lá. Não pregou. E eu assim, gente, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí uma das meninas falaram, vamos tirar foto com ele? Eu falei, eu não queria tirar foto, só queria ver ele pregar. Eu queria tirar foto. Eu falei, vamos, né? No fim, elas tiraram foto com ele, eu não cheguei nem perto. E aí eu falei, nossa, gente, o homem veio aqui, não vi ele pregar, não sei o que aconteceu. Jesus, o que está acontecendo aqui? E tinha assim já tinha uns 21 dias que Deus ele não estava ali falando, sabe? Assim, aos meus ouvidos fortemente, aquilo vai matando a gente, porque você sabe que vem coisa, né? Falo, Deus, ele se cala para a gente ouvir ele, né? E aí eu falei, meu Deus. Aí as meninas falaram assim, Cleide, ele vai lá para a recepção do aniversário da pastora Tânia, lá você vê, né? Lá você vê se você conversa com ele e tal. Tá bom. Eu cheguei, fiquei ali no hall do lugar, e nisso a esposa dele entra, a Iraci. Quando a esposa dele entra, ela fala assim, Cleide! Não, ela fez assim, minha irmã, não sabia meu nome, óbvio. Minha irmã, que saudade de você! Aí eu olhei para ela assim, falei assim, Jesus, né? Aí eu dei um sorriso amarelo, ela falou, você não lembra de mim? Aí eu olhei para ela, um sorriso amarelo, apagado, apóstolo. Aí Uhum. eu falei assim, Ela falou assim, em Portugal, a gente almoçou junto. Falei, meu Deus, nunca fui para Portugal. Falei assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. Eu te conheço, mas você não me conhece. Ela falou assim, não, não, ela creu ali que ela me conhecia. Foi o espírito mesmo, né? Nisso a gente conversando ali, ela começou a falar do Ministério de Mulheres dela. Nisso quem chega? O Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Ele chega, aí ele entrega umas coisas, uns salgadinhos na mão dela, ele fala, é Clube da Luluzinha, deixa eu sair, né? Deixa eu ir embora. Aí ela, não, senhor, pode ficar aqui, a gente vai tirar uma foto. Não pedi foto, eles tiraram uma foto. Aí eu falei, já tá começando a ficar maluco esse negócio aqui. Já está ficando do jeito que Deus queria. Já tá ficando doido. E aí vem uma pastora e pergunta sobre unidade para ele. E aí ele começa a explicar sobre unidade, unidade daqui, unidade de lá. E aí ele olha para mim e ele fala, sabe por que Deus não está falando? Porque ele quer falar mais alto aos teus ouvidos. Uau!
Você precisava desse tempo. E aí a minha lágrima começou assim, ó, chururu, bem quentinha. Eu nem piscava, eu olhava para ele assim, eu falei, meu Deus do céu. Balbuciei, tá acontecendo isso comigo. Ele pegou nos meus dois ombros, virou para ele e começou a pregar. Toma, 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 toma. E aí ele usou uma pregação que eu sempre faço, que é a de Jesus no barco. Ele falou assim, sabe a única vez que Jesus descansou? Quando ele dormiu no barco. Eu falei, mas eu prego sobre isso, eu prego sobre isso. Só que eu falo que as pessoas, elas precisam dormir do lado de Jesus para descansar, né? E aí foi uma maluquice, maluquice. Ele me jogou no chão, me rodou, eu caí. Quando eu levantei, uma dor na barriga de tanto que eu ria, de tanto que eu ria, recebi ali a impartição dele. E aí, tempos depois, isso é muito forte que eu vou falar aqui, apóstolo. Amém. Tempos depois, eu estava assistindo um vídeo na televisão, o Espírito Santo falou, hoje você precisa ver Kathryn Kuhlman. Meu Deus do céu, é minha loucura. É. E eu sempre vejo as coisas dela e eu amo a unção, né, da Kathryn Kuhlman. Unção extravagante, né? Demais, Você vê demais. que era uma unção que poucos conhecem hoje. Às vezes a gente faz alguma coisa e as pessoas falam, pô, mano, o cara tá fazendo isso, esse cara que joga água na cabeça dos outros, esse cara que diz que é a unção do leão, que é a unção da água, dos quatro seres viventes. Ou se você vê a M da quadrangular, a M, e você vê a Kathryn Kuhlman, olha só, se você vê esses homens de Deus aqui, ó, Imagina. os generais de Deus, tá? Cara, se você souber das histórias, lê esse livro, e souber das histórias desses homens, a Kathryn Kuhlman era extravagante para a época dela, aquelas roupas todas coloridas, aquelas mangas, e ela falava, não é? E aí, tipo assim, só a gente, É, o Kennedy Reagan, do riso, que ele chegava, que o anjo chegou perto dele e falou assim, ó, as pessoas a 100 metros de você, todo mundo que passar 100 metros de você vai receber a unção. A igreja dele, todo mundo caía. Ele já entrava carregado na unção. E daqui a pouco todo mundo começava a cair. Vai, 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 todo mundo. Então, pô, o que é o poder? A gente quer o poder. A gente quer a presença. é. E Aí aí, vem a presença. de verdade, de verdade. É. Não tem como. Mas conta aí, meu amado. Aí você E foi. o Espírito Santo me acordou, falou, Kathryn Kuhlman. Aí eu já fui pro vídeo da Kathryn Kuhlman, acabou o vídeo da Kathryn Kuhlman e começou um outro vídeo. Um vídeo do Benny Hinn. Aí o vídeo do Benny Hinn tinha lá, o Benny Hinn transferindo unção, né? Partindo, e tinha uma pessoa se batendo lá no chão, mas ria, ria, ria. Quem era? Luiz Hermínio. Uau, que maravilha. E aí, tempos depois, eu lendo Bom Dia Espírito Santo pela milionésima vez, eu entendi, a ficha caiu. A Kathryn Kuhlman, que ungiu, que partiu com o Benny Hinn. E aí, eu falo isso, não é para ser orgulhosa, nem para ser nada, mas quando vem vento e tempestade, vem, mas quando vem a calmaria também vem. Eu sei fazer as duas coisas. É como se isso ficasse intrincado em mim mesmo, né? Mas eu entendi ali que o Luiz Hermínio impartiu algo do Benny Hinn, o Benny Hinn impartiu algo para o Luiz Hermínio e a Kathryn Kuhlman impartiu algo para o Benny Hinn. Então, indiretamente ou diretamente, eu tenho um pouquinho de Kathryn Kuhlman e um pouquinho de Benny Hinn dentro de mim. Todo mundo vai escrever aí. A unção multiplica. A unção ela não para. A unção ela multiplica. Multiplica mesmo. Observa isso. Eu sou levado para ativar muitos ministérios. Eu sou levado.
Muitas igrejas que eu vou, que eram pentecostais, se tornam apostólicas, que Deus leva. E eu notei uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. Quando eu unjo alguém, quando eu reconheço alguém como autoridade que estou aqui na terra, e eu desço um óleo, eu nunca desço óleo pela minha mão, assim, direto, na cabeça da pessoa. Eu desço óleo aqui no chofar. Eu coloco o No chofar sofá. e derramo aqui. Então, por quê? Porque, independente de qualquer A coisa, tem gente que está vir de de Deus. parzinho hoje, ó. Vamos tocar hoje, vai ser 2 chofar tocando no final. O chofar é a boca de Deus, então o chofar é puro. Então aquilo que vai descer sobre a cabeça de alguém é uma unção pura. Né? Não é uma unção em movimento da mão, da minha mão. Não, é uma unção de Deus direto. Só que é a unção ativada através de mim. E Deus me mostrou que quando eu unjo alguém, eu reconheço alguém e desço óleo sobre aquela pessoa vai descer o óleo sobre outra, vai descer o óleo sobre outra, a minha unção fica mais forte e multiplica. É verdade. Por isso que Jesus disse assim, eu vou, é necessário que eu vá, mas vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Isso quer dizer que aquilo que eu carrego, quando eu ativo a pastora, quando eu ativo um irmão, um filho, um apóstolo, eles vão ir em lugares que eu não vou, É mas eu vou verdade. chamar indiretamente. Ou seja, a unção que eu carrego vai estar ativando. O que tem de gente tocando chofar no Brasil, que eu impartir sobre a pessoa, e além de eu impartir sobre a pessoa, essa pessoa multiplicou a unção, Glória a Deus. diretamente, mais de 1.000 pessoas, muito mais de 1.000 pessoas, diretamente. Uhum. Indiretamente, muito mais de 20.000 pessoas. Porque Certeza. eu vejo isso que você falou. A Catherine, Benihim, o Luiz Hermínio, aquilo que ele recebeu, ele carrega. E outra coisa, a unção que eu imparto hoje sobre vocês, que a pastora vai impartir hoje sobre vocês, não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa que eu amanhã. Mas em algum momento, lá na frente, o Espírito Santo vai fazer com que uma unção do leão venha sobre você e você vai falar: caramba, eu nunca experimentei isso. Mas você é um reservatório, você é um container. Você é uma dinamite na mão do Senhor. E ele vai acender o estupim na hora que ele quer. O que nós precisamos é absorver o maior nível de unção dos homens e das mulheres de Deus. Quando nós absorvemos o maior número de unção dos homens e das mulheres de Deus, porque, veja bem, a unção não é, muitas vezes não está num grande ministério, querido. Não pense que as coisas que a pessoa que aparece em tudo quanto é lugar carrega uma unção que você precisa. Talvez o pastor da tua esquina, da tua rua, que você nunca entrou, é aquele que carrega a ativação para a tua vida. E aí você não entende que você vai procurando nos holofotes, mas Deus quer você cuidando das malhadas, aonde ninguém vê. É lá que ele vai te ativar. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. É lá que ele vai ativar você. E aí você, às vezes a pessoa procura muita gente, nem conhece o pai espiritual, nem conhece a cobertura, nem tem intimidade, mas diz que está numa cobertura que nem te dá identidade. Cobertura dá identidade. Verdade. Cobertura dá direção. Não é? Então a unção ela é ativada pelo homem ou a mulher que Deus quer que ative sobre a sua vida. E eu A tenho visto unção. muitas pessoas frustradas porque, pô, eu fui em tal lugar e o homem liderou para mim, mas eu não fui ativada. Eu não fui isso, eu não fui aquilo. Por quê? Eu não estou em pecado, eu não estou errando. Não está ligado a isso. Está ligado a um momento. Não era aquele homem. Não era aquela pessoa. Exatamente. A unção, ela antecipa o destino e prova o caráter. De Isso. repente, a pessoa ela pensa que ela não tem nenhuma legalidade também, ela pensa que ela está limpa, mas às vezes tem alguma coisinha aí que é uma vírgula, que a vírgula ela atrapalha uma frase inteira, né? Então a gente precisa também entender e estar muito esperto nisso, porque sem unção não tem palavras, né? Ou sem unção você vai dizer palavras torpes, vãs.
né? Com a unção, a transformação. Sim, são É palavras transformação, é certas. mudança de destino, de rota. Você, apóstolo, o senhor acha que eu pensei que um dia eu ia estar tão bem assim, a vida que eu levava? Mas Deus, ele veio, ele falou, filha, você é minha. Você é minha. O que eu vou derramar em você, eu não vou derramar em mais ninguém. E aí, apóstolo, as pessoas, muitas pessoas, e eu tenho certeza que o senhor já passou por isso, né? Muito tempo de estrada, eu ainda sou um bebê, né? Mas as pessoas, elas querem viver a tua vida. Elas querem o teu lugar, mas elas não sabem o preço que é isso. O preço de você passar noites a fio, dia após dia, orando, acordado, né? Dias e dias de jejum, horas e horas de jejum, né? As pessoas, elas veem o que você carrega, mas elas não veem o preço que você paga. Positivo, porque esse é o momento. Veja bem, alguém viu Jesus no deserto? Tá lá, deserto era ele, só ele, só ele. E ele foi tentado, depois de 40 dias, ele foi tentado pelos inimigos. Ninguém viu ele, ninguém viu o que ele passou, se ele sentiu fome, se ele sentiu sede. Ele estava lá 40 dias, sabe? Guerreando guerras que ninguém guerreou por ele. Só que todo mundo via ele curando, via ele restaurando, expulsando demônios. E tanto que os apóstolos, ó, é bíblico, os apóstolos perguntam para ele, nós tentamos mandar o demônio embora, mas ele não foi. Aí, pô, por quê? A gente anda com você, a gente caminha com você, a gente dorme com você, a gente come com você, O que está mexe. acontecendo que não, O que não está foi? acontecendo? Nós não estamos pecando porque a gente está colado contigo, não podemos nem errar. Mas por que está acontecendo? Ele falou, ei, querido, você tem que pegar a manha. A manha Pega a manha do pai aqui. pega a manha do pai aqui. Ó, a manha tem uma caixa de demônio que só sai com Com jejum e jejum e oração. oração. Aí as pessoas, tipo assim, não, eu vou dar o Hadouken, né? Tem! Aí a pessoa cair, jogar o paletó, todo mundo. Na unção do Benihim, no Bem-vindo do Espírito Santo, ele fala que Sim, ele começou a usar um método. Ele fala isso. Você leu sim, a Bem-vindo do Espírito Santo? Tem sim. um bom dia, bem-vindo. No Bem-vindo, ele fala assim, ó, eu comecei a usar um método. Teve uma vez que eu estava ministrando e o Espírito Santo falou assim, tira o teu paletó e toca as pessoas. Ele, pá, pá, pá. Daqui a pouco, todo mundo aguardava o paletó dele. Não aguardava mais a expectativa, a experiência. Meu Deus. Eu uso talit há muito tempo, talit. Eu uso talit. Sim, eu vejo. Eu boto talit e tal, toco talit. Mas eu parei de ir porque as pessoas só queriam tocar no meu talit. Meu Tipo, Deus. eu parei de levar, eu parei de ir em determinado lugar, só quando o Espírito Santo permite que eu levo. Entendeu? Então, por quê? Porque senão se torna método. E hoje as pessoas estão acostumadas a método, não a realismo espiritual. Se E você aí tiver a pessoa acaba, né, apóstolo, buscando palco e esquece do propósito, do não é? propósito, porque É, você vai ter que passar, você vai ter que passar no deserto. Todo mundo vai ter que exatamente. passar no deserto. Ninguém chega na terra prometida sem passar no deserto. Agora, como você vai passar no deserto? É essa que vai mudar, vai separar os meninos de homens. É como você consegue passar no deserto. O povo de Israel viu milagre, querido. Quantos de vocês aqui viram milagre? Diz aí para mim. Quantos de vocês têm promessa? Escreve aí para nós. Tem muitos Eu vi, aqui. eu Amém? vi, Todos. eu Mas vi. agora, o povo de Israel viu milagre? Viu. Primeiro, porque o primeiro milagre que eles viram foi a oração deles sendo respondida. Mas por Meu que Deus. a oração foi respondida? Alguém sabe aqui? A oração só foi respondida porque havia uma promessa. Deus fala da promessa de Israel para Abraão e diz que ia tirar o povo do Egito. Então havia uma promessa. O povo chorou e esqueceu da promessa. Muita gente está aqui na live hoje, vai assistir essa live,
pelo YouTube, e amanhã e depois, que tem promessa e esqueceu da promessa. A tua promessa tem que estar acesa dentro de você, porque é a unção, é a chave, é a vírgula que vai mudar o teu destino. A tua promessa tem que estar sendo ativada todas as horas na sua oração, não botando Deus na parede, mandando Deus fazer alguma coisa. Mas falando, Deus, naquele dia, naquela hora, naquele tempo, o Senhor falou para mim que eu ia fazer, ia acontecer. Eu estou aqui aguardando, santificado, preparado. Não tem as virgens da lamparina? Começa a espalhar a presença. A lamparina e as outras virgens que deixaram acabar o óleo. Então, as que guardaram a promessa, elas vão receber a promessa. Então, o povo de Israel viu o milagre? Viu. Orou, respondido a oração, porque havia promessa. Oração sem ter uma promessa pautada é uma oração vã, é uma oração à toa. É verdade. Você tem que entender que a oração precisa ter a promessa. E a Bíblia é cheia de promessa de unção. A Bíblia é cheia de promessa de anjo. A Bíblia é cheia de promessa de cura, maravilhas, milagres e prodígios. É dos 4 seres viventes, é a unção dos 24 anciãos. Nós podemos ver o sobrenatural. E aí o povo sai do Egito. Saiu, viu milagre, 10 milagres, 10 tronos do Egito caindo. Meu Deus! Um dia desse eu preguei sobre os 10 tronos que caíram. Amém? Foram 10 tronos principados que caíram, através de 10 elementos que Deus usou Moisés. O povo saiu enriquecido. Do teu vale você sempre vai sair enriquecido. Não pense que o teu vale vai durar para sempre. Quando Deus te tirar do teu vale, ele vai derrubar gigantes, vai quebrar muralha, ele vai quebrar vale, ele vai quebrar tudo, mas você vai sair bem sucedido desse lugar. Porque ele vai apóstolo, eu quero fazer uma pergunta agora. Vai. Eu entendo uma resposta e depois a gente pode discorrer isso. Mas olha só, o apóstolo foi lá, fez ativação de uma igreja inteira e aí a unção caiu e foi lindo, maravilhoso e a pessoa recebeu a unção, né? Uhum. Como manter essa unção? Tem um segredo, não tem? Tem. O segredo de manter a unção é a busca constante, santidade, santificação. É importante a gente falar disso. É importante. Manter a unção é uma busca constante. Eu vou contar isso aí muito bem, pastora. Muito bem. Me lembrou algo que Deus falou comigo. Quando eu recebi a unção apostólica, em 14 de agosto de 2014. 14 de agosto de 2014. De uma rede apostólica. Deus falou, você vai conhecer 12 apóstolos. Depois que você conhecer 12 apóstolos, você vai ministrar sobre eles. Eu ministrei sobre os caras. Os caras caíam, recebiam unção. Você vai ministrar sobre eles. Eles vão se reunir e vão te levantar apóstolo, que é a tua unção. Porque Deus já tinha me mostrado o leão desceu na igreja, se mostrou para mim, me deu a coroa, me deu um cetro, me deu uma capa vermelha e falou, governa para mim. Naquele momento eu não sabia o que era governar. O apóstolo governa sobre uma geografia. E aí eu recebi a unção apostólica. Aconteceu tudo isso que eu falei com vocês, conheci 12 apóstolos. Um dos apóstolos falou assim, olha, pastor, eu estou vendo um chofar descendo azeite. Deus fala para você não ficar preocupado não, que está na hora, que ele tem pressa com você. Foi assim que Deus falou comigo. Uau. E é por isso que eu apoio muitas pessoas que são novas na fé. Que muitos dizem, não, mas é pastora, mas é nova, mas está fazendo isso aqui, é famosinho, não sei o que. Meu irmão, você tem que apoiar os novos. Porque você só vai se manter novo apoiando os novos. Porque os novos eles vão trazer uma nova palavra de Deus, uma nova revelação, um novo tempo, para esse tempo. Entendeu? O olho novo recebe novo. É por isso que eu me mantenho. Agora vamos lá. Deus falou assim para mim, Alexandre, aí eu fui ungido, fui reconhecido apóstolo, eu e minha esposa, e aí no outro dia Deus falou assim comigo, foi maravilhoso o dia, eu podia honrar os meus pastores, eu podia honrar pessoas que estavam comigo na caminhada, de igrejas que eu saí, que eu falei que eu ia honrar, enfim, fiz tudo, e aí Deus no outro dia falou assim para mim, e aí? Já é apóstolo. Tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Já chegou onde você precisava chegar? Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero é o Senhor. Isso para mim só foi um reconhecimento do homem.
mas a nossa intimidade tem que se manter. Quer dizer que teve momentos que eu fiquei mais frio na minha caminhada? Eu fiquei, irmão. Teve momentos que o sistema quase me tomou. Teve momentos que a religiosidade quase me tomou. Teve momentos que eu queria me comportar como eu nunca me comportei. Usar terno, gravata, tirar a barba, falar amados irmãos, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Entonando voz. Teve momentos que eu falei, cara, será que essa coisa louca minha, que Deus me faz, querer o avivamento, ministrar as pessoas, todo mundo cair, será que isso é o que Deus quer? Será que eu tenho que ser igual um pastor tradicional, botar paletó e gravata, mudar? Então, essas situações acontecem. Quando eu descobri Israel, quase que eu viro judeu. Quase que eu viro judeu. Ué, não, eu estou falando para vocês, é verdade. E se você ler o Generais de Deus, homens com envergadura poderosa que tocaram nações, homens aqui, um livro que eu estou lendo de novo. Então, tipo assim, esses homens, teve um momento da vida deles que eles entraram no israelismo britânico. Porque os dois primeiros homens que fala os Generais de Deus são homens que carregaram uma envergadura de evangelismo, maravilhas e prodígios. E eles, no ministério deles, que explodiu muita cura, muito milagre, muito fervor do Espírito Santo, determinadas coisas, eles entraram numa doutrina, israelismo britânico. E aí eles começaram a sair da fé, daquilo que Deus chamou eles. Olha, eu amo Israel, nós amamos Israel, eu toco chofar, cumpro as festas bíblicas, mas eu entendo aonde eu nasci no Brasil. E eu amo Israel, então eu quero apontar a igreja para Israel, porque de lá é uma bússola espiritual, é um templo espiritual. Então nós devemos entender isso. Mas, lembre-se, o judeu, ele tem véu ainda. E o nosso véu se rasgou. E é por isso que nós acreditamos em Jesus. É por isso que nós acreditamos no Espírito Santo. Ah, apóstolo, eles não acreditam em Jesus, acreditam, mas eles acreditam que Jesus foi um profeta, não como Jesus é. Hoje os judeus estão se convertendo a messiânicos, judeus messiânicos. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas cuidado com aquele que você quer olhar, porque você pode pegar o véu que ele está usando. O tempo de uma pessoa não é o tempo teu. E aí eu entrei nessas vielas espirituais, né? Eu fui chamado para ser libertador, cura interior, batalha espiritual, conquista de cidade, conquista de território, levantador de altar, lugares altos. Esse é o meu chamado. E ministrar a unção do Espírito Santo. Entender a Bíblia, que é o princípio de tudo. Princípios quebram principados. Mas, quando nós vamos pegando em alguns estudos, nós temos que ter cuidado para não entrar na doutrina do homem. E a tua busca, queridos, como a pastora estava perguntando, como manter a unção? Manter a unção é continuar com aquele que é dono da unção. Continuar buscando ele. Continuar querendo ele. Moisés disse... Aleluia. Moisés, vou enviar um anjo na tua frente. Moisés, se o senhor não for, não vou. Vou enviar 10 anjos. Se o senhor não for, não vou. Vou enviar Alexandre na tua frente. Se o senhor não for, não vou. Eu só saio daqui se o senhor for. Então, é assim que nós devemos ser. Não, e foi engraçado que é tipo assim, tá bom, então eu vou. Foi mais ou menos, tá bom, então eu vou. Então tá bom, me mostra sua face. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Porque nós temos que entender que cada uma pastora, ela vai encontrar pessoas na vida dela, na caminhada dela, que eu não vou encontrar, que eu não vou tocar. Mesmo que a pessoa me conheça pelas redes sociais, que queria muito receber uma unção minha, uma ativação minha, porque eu sou um ativador. Veja bem, eu não posso dizer para você que eu sou um pregador. Eu não sou. Amém? Eu sou um ativador. E é isso que o Ministério Apostólico faz. Ativa geografias, ativa territórios, ministra a palavra, tem revelação. Na falta de profeta, eu sou profeta. Na falta de pastor, eu sou pastor. Na falta de mestre, eu sou mestre. Na falta de evangelista, eu sou evangelista. Porque eu toco os outros ministérios. Tem em mim. Agora, ser o que Deus quer, é isso que eu tenho que ser. Porque se eu for, a pastora foi lá, já mostra. Foi com 5 palavras. 5 palavras preparadas.
Chegou lá, Deus, tira essa, tira essa, tira essa, tira essa, tira Tirou essa. tudo. Tinha guardada na manga. Tira essa também. A música é a que eu vou cantar e o jeito eu que vou fazer. Apenas sirva. Você está disposto, irmão? Você está disposto a carregar a unção? Você está disposto a ser um profeta realmente? Eu falei sobre os profetas elementares, o profeta do fogo, o profeta da terra, o profeta da água, o profeta do ar. Eu falei aqui numa live aqui que está guardada aqui e está no YouTube também. Eu subi para o YouTube. Você, preste atenção, você está disposto a pagar o preço que os caras pagam? Será que você está disposto a pagar o preço que eu pago, que a pastora paga, que outros irmãos pagam? Não, mas se você andar na veia e você ser ativado por mim, for ativado por mim, mas não querer ser eu, você vai ser o que você tem que ser. Porque, vou falar e eu gosto de falar isso, pastora. Eliseu fez a mesma coisa que Elias? Não. Eliseu, os ossos dele ressuscitaram morto. Os ossos. Elias não fez isso. Moisés, Josué fez a mesma coisa que Moisés? Não. Moisés foi libertador, Josué foi conquistador. Então, o ativador, você precisa andar com uma pessoa que tem uma envergadura maior do que você. Você precisa se espelhar nos homens e mulheres de Deus verdadeiros. Mas como você vai conhecer uma pessoa? Como você me conhece? Aqui na rede social? Não, querido. Você conhece andando comigo, sabendo as guerras que eu travo, sabendo as madrugadas. Você aprender de mim, segurar minha mala, segurar minha capa, caminhar comigo. Aí você vai entender. Porque você não sabe se eu erro, se eu peco, se eu me prostituo, você não sabe se eu adultero, você não sabe nada. É apenas a exposição. Mas a exposição mostra a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, que estão atrás de mão e não estão atrás da unção, estão atrás de mão. E muitas vezes a mão que se coloca sobre a sua cabeça é a mão que vai também liberar outro tipo de coisa. E você não sabe. Agora, quando você anda, quando você segue, quando você entende, pô, esse cara, essa pastora, ela falou que ela era isso, mas hoje eu vejo na caminhada, sou discípula dela, entendo que ela queima, é uma tocha de fogo andando, eu conheço ela, o ensino dela é sempre radiante, ela é sempre do mesmo jeito, ela sempre está pregando a mesma verdade, os olhos dela brilham quando ela fala, porque você vai conhecer um pregador, a verdade que ele fala, olhando para os olhos dele. É verdade. Olhando para os olhos dele, porque os olhos é o portal da alma, e você vai ver os olhos, a verdade que ele está pregando, não um estudo, porque eu posso fazer um estudo e vou pregar para você. E aquele estudo, dependendo da minha eloquência, do meu estudo, da minha forma de falar, do meu vocabulário, pode convencer você. Isso Deus usa? Usa. Mas será que é isso que você quer? Ou você quer a verdade sendo revelada para você, aonde vai penetrar juntas as medulas na divisão da alma e do espírito? Então, para você continuar com a unção, manter a unção, a santidade precisa estar em primeiro lugar, a palavra precisa estar em primeiro lugar, a busca pelo Espírito Santo precisa ser constante. Ah, eu já recebi. Eu falo com meus filhos aqui, ó, vou puxar a orelha de um monte aqui. Tem mais de 18 tocadores de chofar que caminham comigo. Mais de 18. Às vezes, aonde eu vou, fui no Adson, levei o chofar. Eu vou para o Paraná, levo o chofar. Aonde eu vou, eu toco o chofar, porque eu sei o que o chofar faz na geografia. Eu sei que é um som. Meus filhos compraram o chofar, receberam um som de mim, vão para o lugar comigo, não leva chofar. Eu puxo a orelha. Como é que vocês não trazem o chofar para o lugar que vocês estão? Tem que levar. Tem que levar a bagagem e o testemunho que você vai. Independente de você vai tocar ou não, um guerreiro tem que estar com a tua espada e o teu escudo preparado. Esses dias, apóstolo, foi muito, muito engraçado, porque nós temos ensaio na igreja e era dia de ensaio, então não era o dia assim, nossa, vamos tocar chofar, né? E eu peguei a minha bolsinha de bandeira, minha bolsinha, o meu porta com chofar. E aí meu marido falou, mas você vai levar? Você tem bolsa de bandeira também? Eu tenho, tem um monte de bandeira. Aonde eu vou, não sou eu que sou maluco, não. Aonde eu vou, eu vou levar para o Paraná agora, eu vou viajar para o Paraná, quem é do Paraná, vai lá, tá comigo que eu quero dar um abraço. Eu levo a bandeira que eu fiz ato profético no Rio de Janeiro, eu levo a bandeira que eu fiz ato profético no Brasil, eu levo meu talite, eu levo capa, eu levo estola sacerdotal com 12 tribos,
que eu ganhei no lugar onde Chuck Pierce inaugurou, onde Peter Wagner inaugurou, eles pisaram no lugar e eu lá recebi essa estola naquele altar onde eles inauguraram, homens que de uma envergadura de batalha espiritual. Peter Wagner é o camarada que está na glória hoje em dia. Peter Wagner foi um camarada que ele trouxe a vertente da batalha espiritual, um pai de muitos guerreiros espirituais. E um homem que chegava no lugar, os intercessores dele chegavam primeiro, oravam. Quando o céu de bronze rachava e o céu abria, eles mandavam mensagem: Peter, pode vir. Aí ele vinha, depois que o céu estava aberto. Irmãos, é muito forte esse negócio. É. Então, e aí eu sei, apóstolo, que eu peguei minha bolsinha, ele falou, mas você vai levar hoje? Eu falei, o Espírito Santo falou que eu não posso sair sem isso. Então, não pode. Ué, teve muitos lugares que eu fui convidado. Já apóstolo, vem para tocar chofar. Vem para tocar chofar. Aí tinha pessoas que falavam assim para mim, poxa, apóstolo, você não vai para pregar não, né? Você só é convidado para tocar chofar, né? Aí eu sei o que está fazendo. Muitas vezes o chofar ecoando no lugar, muda a geografia do lugar. Ó. Muda mesmo. Quando o chofar é tocado, preste atenção. Tequia, chama presença. Terua, chevarim, passa em revista os atos e atitudes. Terua, toque de guerra, toque de marchar, toque de ajuntamento, toque de preparar para a guerra. Quando o tequia toca, chama a presença de Deus para o lugar. Quando o chevarim toca, passa em revista a pessoa que está tocando, as pessoas que estão em volta e a geografia. Quando o terua toca, faz o homem e as mulheres, os homens e as mulheres, preparar-se para a guerra. Há uma revolução na mente. Aí a genuína palavra do reino. O reino começa a se unir. Deus está chamando o povo. E o Tequia Gadol, que é o grande toque, que é o profético, Deus se levanta do trono de justiça e se assenta no trono de misericórdia. Olha para a terra e fala assim: Alá, meu atalaia, Alá, minha atalaia, Alá, meu povo, estão se afastando dos seus maus caminhos e estão preparando o caminho para a volta do meu filho. Diga uau! Meu Deus, uau! Glória a Deus. Meu irmão, se todo lugar... É forte. Se todo lugar tiver um tocador de chofar chamado para tocar chofar, o pastor está pregando lá, e o pastor vai lá, e o pastor de repente libera uma rema. Libera uma rema. Assim diz o Senhor para a igreja desse território: eis que vou fazer coisas novas aqui. Aí o atalaia vai, Números 10, 8. Meu Deus. Tocará uma trombeta e ecoará de geração para geração. O que quer dizer isso, apóstolo? Quando um atalaia é chamado por Deus, cheio de unção, cheio de poder, toca o chofar, o céu responde. O céu vibra. E é por isso que Apocalipse João viu, ele estava preso, mas João viu o sétimo anjo tocar trombeta. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Por que trombeta em Apocalipse? Porque Deus traz juízo. Deus traz juízo. Eu falei hoje, pastora, e quero que a pastora toque o sofá hoje também comigo, hein? Eu falei hoje na escola. E eu coloquei um vídeo, até marquei com a pastora, para o pessoal ler. Eu coloquei lá no meu. Então, aquele vídeo eu coloquei porque Deus maravilhoso. Me revelou hoje, mediante as coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, que nós estamos orando pelo Rio de Janeiro, estamos orando por toda a nação, e a gente já sabia da Escola Voz Apostólica que ia acontecer isso, a gente já sabia. Por quê? Porque quando o chofar, eu toquei o chofar nas 23 capitais do Brasil, em 2023, nas 27 capitais do Brasil, perdão, em 2023 eu toquei o chofar nas 27 capitais do Brasil, em atos proféticos, mapeando o território. O eco do chofar está se unindo nas 27 capitais. E chofar, quando a pessoa... Vou contar um segredo, querido. Quando a pessoa toca chofar e é chamado por Deus para tocar o chofar, o atalaia, ele toca e o povo não se converte, o sangue está sobre o povo. Ezequiel fala isso, porque ele anunciou o pecado, o erro.
Então, o shofar, ele traz juízo de Deus para a terra. Mas antes, Deus desce com misericórdia. Se o povo não aceitar misericórdia e continuar os seus maus caminhos, ele visita com espada. É o eco do juízo. O shofar é muito forte o que você faz. É uma unção que é carregada por homens e mulheres. Eu vejo, pastora, muitas pessoas que querem tocar o shofar, que querem receber a unção, mas elas depois, quando elas começam a ser limpas nelas, porque o primeiro a ser limpo é o tocador de shofar. A primeira dor quem sente é o homem que está tocando o shofar. A mulher que está tocando o shofar. Depois, elas começam a botar o shofar como instrumento de casa para pegar poeira. Entendeu? Porque ela sente que o negócio é sério. Então, irmãos, a unção do Espírito Santo, ela é séria. Mas ela é feita não só para você, é para ativar pessoas. E manter a unção precisa buscar a santidade, quarto de guerra, torre de vigília. Eu não sei o apóstolo, mas quando eu toco meu shofar, a minha carne treme. A minha carne treme. É a minha carne que treme. Eu comecei, apóstolo, com um shofar pequenininho, ó, aqui, ó, é arrepiada mesmo. Ó. Eu falo de shofar, eu fico arrepiada. E precisa aprender muito ainda, viu? E é só pela unção mesmo, viu? E eu comecei com um pequenininho. E esse ano que passou, eu contei essa história para o apóstolo, né? E aí, esse ano, quando entrou, o Espírito Santo falou para mim, filha, é hora de mudar de tamanho. E aí, agora, o Espírito Santo está falando comigo, que é hora de mudar de tamanho de novo. Ó, já vou mudar de tamanho de novo, para o apóstolo me ensinar mesmo, né? Eu vou liberar sobre a pastora hoje. Eu vou liberar. Amém. Vou pegar o shofar aqui e vou transbordar pela internet. Quem tiver shofar aí, querido, que quiser. Já traz. Então, pega o shofar aí, teu, e se prepara. Quando eu fizer isso aqui, ó, descer, vai estar descendo sobre você também, vai estar descendo sobre o seu shofar. E depois eu vou tocar. Porque a unção que vibra aqui, vibra onde você estiver. Basta você acreditar. É fé. É fé. Eu estou liberando sobre todos aqueles que querem se levantar como guerreiros e guerreiras, atalaias dos seus territórios. O shofar só é tocado onde Deus manda você tocar. Você não pode sair tocando onde você quer. Um ato profético, você como o shofar, não sai tocando shofar na rua, não. Não sai tocando de qualquer jeito, não. É verdade. Vai o que é que você vai fazer. Porque você pode ficar comprando guerra que Deus não está nela. E aí você não pode aguentar. Mas agora, faça as guerras que Deus quer que você faça, não as guerras que você quer fazer. É diferente. Amém? A unção, ela toca geografias. E muitas vezes eu falo muito isso na escola. Existe o pecado coletivo e existe o pecado individual. No Sim. pecado coletivo, as pessoas dão permissão do pecado na região. Elas permitem o pecado, é um pecado coletivo. Mas o pecado individual, você cura você. Agora, o pecado coletivo, as pessoas dão permissão. E você só faz guerra aonde há pecado coletivo quando Deus manda você fazer. Então, a unção é assim também. Eu não saio tocando todo mundo. Eu não saio na rua dando palavra de conhecimento para todo mundo. Não é assim. Eu venho com a unção, às vezes eu estou pegando um ônibus, estou andando de bicicleta, estou no supermercado, aí Deus vem e me dá um comando. Aí me revela aquela pessoa. Aí eu falo com a pessoa. Às vezes eu falo, Jesus te ama. A pessoa começa a chorar. Mesmo. Aí, é uma palavra de conhecimento. Mas eu faço isso toda hora? Não. Né? Porque a pessoa não tem que buscar a revelação. Ela tem que buscar o dono da revelação. Porque só aquele que é o Senhor da revelação, que é o Espírito Santo, ele pode falar para você o que você é e o que você vai fazer e qual a tua missão. É dessa forma. Né, meu marido tá falando aqui, ó. Eu fui ungido, tenho a unção das cordas e a minha esposa tem do shofar. Tá falando aqui na live. Faz o quê? Ele toca violão, guitarra, ele é das cordas. Então quando a gente aí vai ser forte. Vai ser forte. Já tem um tangedor forte aí para tocar guitarra, para tocar violão, hein? Forte. Isso. Ele é tangedor mesmo, viu? Amém. Ele é tangedor mesmo. E glória a Deus pela vida do meu marido, viu? Pastora, 1 João 2:20. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O que é a unção do Espírito Santo? A unção é capacitação,
divina. Não é apenas a emoção ou sensação, mas poder real para realizar o que Deus quer. Sem unção, há esforço humano. Com unção, há fruto espiritual. A unção não é para exaltar pessoa, mas para o serviço. Atos 10, 38 diz assim, pastora: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O propósito da unção. Me diz, pastora, qual o propósito da unção para a gente já começar a ir para o final? Como você vê o propósito da unção? A gente já falou muita coisa, eu creio que até a gente já respondeu isso. Mas dentro do vocabulário, daquilo que você compreende. Olha, o propósito da unção, pelo menos o que eu vivo, é uma habilitação espiritual para a gente cumprir o nosso propósito, né? Cumprir a missão. E a gente precisa entender e não buscar, né? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir: não buscar palco, mas buscar o propósito, né? E nos mantermos, né? Essa busca, né? Essa busca de estar perto de alguém ungido para receber uma unção profética de alto nível, é precisa tomar cuidado, porque se você não estiver preparado também, você vai sofrer retaliaçãozinha também, né? Tem pessoas que ligam para mim e elas falam assim: ah, eu fui lá no culto que você ministrou e no outro dia, nossa, eu estava de cama. Claro, eu falei, claro, a pessoa caiu no peso de glória, caiu, recebeu unção. E aí eu falei, querida, não é todo mundo que aguenta peso de glória. Peso de glória, por que a gente não tem glória à glória de Deus? Você não aguenta isso, né? Então, para mim, a busca, né? A busca precisa estar linkada diretamente ao que o apóstolo estava falando, que é a obediência, é a santidade, é o amor também. Eu falo muito sobre amor no meu grupo, falo muito, muito de amor mesmo. O amor é a base mesmo, né? O jejum, a oração, apóstolo também, né? E a base de tudo, que vem antes de tudo isso, que é a palavra, né? A palavra. Então, a gente precisa, para caminhar rumo ao propósito, que é, de fato, né, a nossa habilitação espiritual, né, a nossa carteirinha lá, o apóstolo Alexandre Alves assinou aqui, ó, ele é o nosso Detran, né? O governo é de Deus, mas alguém tem que assinar o documento, né? E eu falo, é uma habilitação mesmo espiritual para a gente cumprir o nosso propósito, a nossa missão, de acordo com aquilo que Deus já determinou, porque está escrito na palavra e a gente não pode sair disso aqui. Tudo isso que a gente leu hoje, se a gente ousar em sair daqui, aí pronto, a gente vai ser um ungido o quê? Ungido do palco, né? É isso aí. É verdade. Eu estou vendo o pessoal, enquanto você está falando, estou vendo o pessoal comentando aí. Hoje, gente, nós vamos já caminhar para o final. Pastora, faz as suas considerações e a gente vai liberar unção sobre essas pessoas, vai liberar algo. Foi muito bom tê-la conosco, tê-la nesse momento aqui. Eu também gostei muito. Muito esperado essa live contigo, foi muito maravilhosa. Creio que a gente vai fazer outras no futuro. Amém. Comente aí se você quer outra live com a pastora e depois que eu terminar aqui eu vou salvar essa live no meu canal, no meu Instagram aqui, vai ficar salva. E amanhã eu vou subir para o YouTube também, vai passar no YouTube. Você do YouTube também faz os comentários aqui. Agora me comente aqui, o que você quer receber essa noite através da unção? Diz para mim aqui, que eu quero ver. Eu quero pegar 2 pessoas aqui, para ver se vai vir falar com a gente. Deixa eu ver. Acho que dá para colocar 3 pessoas aqui, não dá, pastor? Acho que dá sim, dá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bênção pura. Vamos lá. Eu quero que você escreva aí. O que você quer receber da parte de Deus, através de nós aqui, de mim e da pastora? Eu quero.
Unção de cura. Deixa eu chamar Natanael aqui, unção de cura. Vai escrevendo aí, ó. Vamos ver aqui, Natanael. Deixa eu ver aqui, cadê você? Vai entrar com a gente aqui, ó. Natanael, entra aí comigo com a pastora. Unção de cura. Carrega essa unção, pastora também. Vamos lá, cadê você, meu filho? Vamos passar para outro, hein? É rapidinho. Cadê? Aceita, aceita, bora. Aceita aí, já te chamei, pô. Então eu vou chamar outro. Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu aí. Aí, cadê você? Aí, E garoto. aí, Natanael? Onde você é? Pai, shalom. Não, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você quer a unção de cura sobre a tua vida? Você crê que você vai receber hoje? Em nome de Jesus. Eu e a pastora estamos dando a mão. Terra. Ó, estamos dando a mão aqui. Senhor, em nome de Jesus. A minha mão direita carrega, Senhor, em nome de Jesus, a unção da longevidade e a unção, Senhor, em nome de Jesus, da saúde. O Natanael, Senhor, quer receber, ativado dentro dele. Ele entendeu tudo que nós falamos hoje, mas ele foi ousado e pediu a unção de cura. Então, assim, Deus, venha sobre ele agora, que a imposição de mãos, que ele cure enfermos, que ele cure doentes, que ele liberte cativos. Em nome de Jesus, vem agora sobre ele a unção dos céus. Nós liberamos a unção de cura agora sobre Natanael, em nome de Jesus. Dá um sinal a ele, em nome de Jesus. Amém. Amém, Natanael? Ô, labandafia, labacéfia. Viu? Sentiu? Hã? Ligamento no dedo Sim. aqui. Ó, minha mão já começou os brilhinhos aqui, ó. Tem uns brilhinhos, ó. A minha também. Ué? Aleluia. Natanael, Deus vai colocar pessoas, aleluia. Mais. Deus vai colocar pessoas à sua frente para você curar, meu irmão. E a primeira cura é dentro da sua casa. Amém? Amém. Primeiro, é onde você vai manifestar o dom de cura sobre teus filhos, sobre sua esposa, sobre sua casa. Aqueles que tiverem com dorzinha de cabeça, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça e seja curado agora. Enxaqueca, seja curado. Você vai começar a movimentar-se na cura. Em nome de Jesus, porque foi liberado e ativado sobre sua vida. Amém, Natanael? Amém. Deus abençoe. Shalom. Aí, Não tem agora de tirar, não. Agora é você que sai. Aleluia. Glória a Deus. Vai, pastor, escolhe alguém da tua tribo aí. Vamos lá. Cadê alguém da tua Quem tribo? tá aí? Quem tá aí, meu? Quem tá aí, meu? Quem tá aí que quer receber? Eu vou tocar o chofar depois dessa. São 2 pessoas, hein? E você que quer um som de cura, recebeu, porque nós oramos agora. Amém? Não foi só no Canaã, não. Aquele que crê, recebeu também. Amém? Quem é daí, pastor? Pastor, você que conhece o pessoal, fala aí. Sobe aí. Visão aberta. A Renata dos Estados Unidos, filha, você está recebendo agora visão aberta, em nome de Jesus, visão aberta. Você receba agora. Em nome de Jesus. Aleluia, eu, amém, creio. Só mais uma pessoa que eu vou tocar o chofar, junto com a pastora. Você é forte. Que unção que vocês querem aí, gente? Não é eu. Eu tenho que falar a unção que você quer. Que unção que você quer que imparta? Aleluia. Já receberam a unção de cura. Glória a Deus, nós cremos nisso, nós cremos pelo Ah, fogo do Espírito é Santo, nós cremos. Estamos ativando os profetas aqui hoje. Em nome de Jesus. Mauro, você já recebeu que eu já te abençoei no grupo, tá? Ô, Gugoso, em nome de Jesus. Olha lá, ó, vamos lá, ó, meu esposo está querendo unção da palavra de conhecimento e sabedoria, ó. Gabriel Verdade. Então, Gabriel, vamos chamar ele aqui. Olha que forte isso. Gabriel, deixa eu ver aqui. Não achei Gabriel aqui, não está aqui não. Deixa eu ver. Amém. Eu não achei ele, deixa eu ver. Deixa eu ver se... eu não consigo chamar ele. Gabriel, não vi. A Maria Lima, você conhece? Maria Lima, conheço. Maria Lima, pode ser ela? Deixa eu ver aqui. Pode. Maria Lima,
Vamos abençoar os irmãos aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Maria. Não está aqui também, Maria Lima, não está aparecendo para mim. Não deve estar seguindo, Amor, deve estar. manda um arroba aqui embaixo, ó. Manda um oizinho aí embaixo pra gente te achar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos lá, pastor, senão a gente vai ficar aqui até. Vamos. Irmãos, em nome de Jesus, nós liberamos o desejo do seu coração. Ó, ele apareceu aí, ó. Oi? Apareceu aí, pastor. Apareceu aqui, ó, apóstolo. Quem? O Gabriel aqui, ó. Apareceu para você aí? Apareceu. Então chama ele aí. Não consigo chamar, é só o senhor. Gabriel. Fala para ele tentar entrar na live que chamar aqui, que a gente chama ele. Tenta chamar aí, amor. Gabriel, chama aí. Não está aparecendo para mim aqui. Aparece aí, mas não aparece para mim. Eu não vou sair. Deixa eu ver aqui, televisãozinha, quem está aqui? Gabriel, Santiago, Cláudia. É esse aí, Gabriel Santiago. Aham. Gabriel, depois lá no. Daqui a pouco na sala de oração, que a gente A vai dar. gente faz. A gente parte lá. Ô apóstolo, eu estou sendo incomodada aqui pelo Espírito Santo para compartilhar algo. Sim. Tem algo que um dia eu tive um sonho e dois anjos me pegavam pelas mãos e me levavam até os pés do Senhor. E ali, aos pés do Senhor, eu falava assim: é aqui que sobe, é aqui que sobe. E ali eu entendi que eram as nossas orações que subiam aos pés do Senhor ali, né? E ali, um anjo falava para mim assim, que tinham pessoas que nós iríamos encontrar ao longo da nossa vida, que estavam com muitas coisas mortas dentro delas. E, coincidentemente, eram dois anjos, né? Então, eu quero deixar aqui uma observação hoje, que é o próprio Espírito Santo. Tem alguém aqui que está precisando ouvir isso. O que está morto dentro de você hoje, que você precisa ressuscitar? Qual é o anjo que você vai dar ordem? Vai pedir para o Senhor dar ordem ao anjo para ele vir até o seu lado, para você ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. Você precisa ressuscitar. Você não pode ficar aí parada morta ou morto. Eu não sei com quem eu estou falando. Mas você precisa que dois anjos hoje, tirem a pedra para você sair. Você não está fedendo. Você já acordou. Amém? Amém. Desperta, desperta, povo que dorme. Desperta, povo que dorme. Forte, hein? Forte demais. Em nome de Jesus. Aí tem pessoas chorando, tem pessoas amando. Isso aí, é isso aí. A palavra profética foi liberada. Acorda, acorda. É forte que Deus, na hora da oração, falou, né? Justamente sobre isso. Sair da tumba, sair Lázaro, falou de Lázaro. Tira a pedra e você confirmou muito forte agora. É extraordinário, pastora. Em nome de Jesus. Vocês, irmãos, não foram chamados para banco. Vocês foram chamados para ser ativadores nessa terra. Eu creio que aqueles que são sedentos pela unção entendem que querem mais do que apenas um banco. Querem realmente vibrar na porção que cada um carrega. E é isso que vocês foram chamados para ser. Nós não estamos aqui gerando nada contra. Nós amamos a igreja, amamos o Senhor, amamos tudo. Mas as pessoas ficam paralisadas no banco, ficam realmente presas, mas não avançam. Não avançam porque querem reconhecimento do homem. O homem precisa te ativar, mas Deus vai mostrar para você quem você é. E Ele vai colocar você no caminho certo, na pessoa certa, para que Ele te ative. E quando essa pessoa aparecer, mas você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Aquele que fica parado, fica paralisado. Tem que se movimentar. Pastora, suas considerações finais para a gente tocar o chofar aqui para esse povo. Quero agradecer aqui. Quero
Nossa, a presença do Espírito Santo é muito palpável, né? A gente fica. Eu quero muito que cada um aqui entenda o que é ter uma entrega total para você viver na completude das coisas de Deus. Não adianta querer o fogo se você não quer se queimar. Não adianta você querer água se você não tentar pelo menos nadar. Não adianta, não adianta. Você precisa disso. Você precisa sim se queimar. Você precisa sim aprender a andar nessa terra com autoridade. Porque muitos aqui, sabe, apóstolo, eles estão acreditando que eles não têm autoridade, a autoridade é do outro. Mas o Senhor constituiu todos com autoridade. E não pensem vocês que vocês são fracos. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que bom que a gente entende que a gente é fraco. Porque o poder de Deus, ele vem sobre a gente na nossa fraqueza. Uau, aleluia, Na glória a Deus. nossa fraqueza. Então, não queiram se aperfeiçoar nas coisas da terra. Se aperfeiçoem na sua fraqueza e deixa que Deus faça. Deixa que Deus faça. Né? O que está morto dentro de você, hoje, já está ressuscitado. Já está ressuscitado. Mas o fogo de Deus, que é consumidor, ele vai te limpar para você viver fora do banco, para você viver para abrir a sua boca, para falar: ei, Jesus, sim, ele está aqui. Sim, é o Espírito Santo, é o fogo que vai te queimar agora, é o fogo que vai te limpar agora, é o fogo que vai limpar você, é o fogo que vai limpar a sua família, é o fogo que vai fazer quando você menos esperar, sabe por quê? Deus, ele não tem só o de repente, ele gera para o de repente vir e acontecer. Então hoje é o seu dia, é o seu de repente. Recebe isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer demais isso daqui. E, meu Deus do céu, agradecer só, apóstolo. Eu não tenho nem palavras, eu não tenho palavras para tanto amor, tanto carinho. Amém, meu irmão. Obrigada. Gratidão. Glória a Deus. Dá um abraço no seu esposo, todo o seu ministério. Pai, eu levanto a minha mão sobre o ministério da pastora, Deus, em nome de Jesus, impulsionando esse ministério, ativando esse ministério. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que nós carregamos, ó Deus, dentro do nosso ministério apostólico, venha transbordar sobre ela, sobre seu esposo. Que esse violão que ele toca, Senhor, venha ser um violão de fogo. Venha, Senhor, trazer notas, Pai, de cura, de milagres, de prodígios, de maravilhas. A primeira nota que ele tocar dentro de um louvor já vai fazer com que o teu poder todo o território. Pai, também em nome de Jesus, parta a unção, Senhor, já para a pastora, Deus, creio, Senhor, em nome de Jesus, a unção do chofar. Quando eu tocar o chofar, Deus, em nome de Jesus, o chofar vai ecoar no chofar dela. E a unção que eu carrego, e tocando o chofar pelo Brasil, pelas nações, Pai, vai vir sobre ela e ela vai receber uma descarga elétrica dos céus. E essa unção vai perpetuar e ela vai ser conhecida mais e mais como a mulher do fogo, a mulher do chofar, a mulher que está lá, que está nas fronteiras, que está nas divisões, que está cantando o Senhor como uma atalaia nessa terra. Eu levanto ela e ativo ela como atalaia. Se Moisés foi o libertador, Josué foi o conquistador. Que a pastora seja uma atalaia no seu território, nessa geografia chamada Brasil, em nome de Jesus. Eu libero em Jesus. Irmão, eu vou tocar o chofar. Quero que você receba o toque de chofar. Eu quero que a pastora toque também comigo, porque esse chofar de São Paulo vai se conectar com o Rio de Janeiro. E nós vamos fazer estremecer as dimensões. E a glória do Senhor vai se manifestar sobre todas as nações que estão representadas e sobre todos os estados que estão representados aqui. Aumente o som do seu celular, da sua televisão, se você estiver nos assistindo, mas deixe o chofar ecoar sobre sua geografia, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia! Aleluia. Receba fogo, receba unção, receba ativação. As igrejas que estão se movendo nessa live vão ter fogo, vão ter cultos de fogo, cultos com a presença, batismo com o Espírito Santo. Ministérios que estavam parados vão ser escavados. Eu ativo agora o DNA do profeta sobre você, o DNA do apóstolo sobre você, o DNA do evangelista sobre você, o DNA do mestre sobre você, o DNA do pastor sobre você, que esse DNA seja ativado para o momento certo, e aquele que te chamou para viver da boa obra, para levar as obras, a palavra do Senhor aos cativos, ele vai te sustentar, vai te levar, vai te ensinar, vai te apoiar, e vai te pegar pela mão e vai dizer: filho, filha, venha, porque eu estou contigo, não te deixo e não te deixarei. Assim, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastora, daqui a pouco nós vamos estar no Google Meet, falando sobre esses 3 dias, do dia 31, o dia 2, o dia 1 e o dia 2, a tríade da maldade. Nós vamos falar e vamos ensinar você a se proteger, proteger a sua casa, seus filhos, seu casamento. Então, vai ser instruções ali no Google Meet. Você que é da tribo da pastora, a pastora vai passar o link. Nós vamos sair daqui, ó, 6 horas. Já vamos lá para o Google Meet, vamos dar um tempo de 20 minutos para beber uma água, mas nós vamos para o Google Meet, eu vou passar o link para a pastora vai passar para vocês vão entrar, nós vamos falar o que acontece nesses 3 dias, os portais são abertos e vamos ensinar você ferramentas espirituais para você se defender e governar sobre tudo aquilo que tenta se opor contra você, em nome de Jesus. Pastora, beijo no coração, dá um abração no seu marido também, beijo no coração. Que a glória do Senhor se manifeste mais e mais e que nós tenhamos juntos para ministrar juntos e para estarmos juntos em algum preparar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, povo do Avivamento. Ó, quando acabar a live, shalom, gente. comenta na live, dá tchau aí para todo mundo, em nome de Jesus. Comentem.